Gente, o Fora do Briefing de hoje tá super especial e fora do estúdio. Hoje eu tô aqui recebendo convidados porque eu tô com ele, ninguém mais, ninguém menos do que Salles Neto. Eu vou começar dividindo aqui com todo mundo que você foi uma grande inspiração para a criação desse podcast que chama Fora do Briefing. E eu vou te explicar o porquê. Você estava na minha casa, você, Maria Laura e alguns amigos que estão aqui com a gente. E a gente teve uma saudável discussão. E a gente falou sobre como as pessoas são um pouco das cadeiras que elas representam. E a nossa discussão foi meio na linha. Eu falei, Neto, mas as pessoas têm a vida, tem um outro lado além da cadeira. Mas a cadeira é uma credencial para a gente, né, se apresentar e fazer parte do nosso ecossistema. A discussão foi muito saudável e ela me deu esse insight da gente criar esse podcast, cuja intenção é entender um pouco das pessoas por trás das cadeiras. Então, eu queria que você começasse se apresentando sem falar do Meio Mensagem. Você fez isso para mim lá no nosso jantar e agora você vai fazer. Olha aqui, a gente pegou. Então, eu queria que você se apresentasse. Tá bom. Em primeiro lugar, boa noite para todos. Obrigado pelo prestígio da presença de todos vocês aqui. Estou extremamente honrado com tudo isso. E obrigado a Mari pelo convite, pela gentileza da forma como eu fui recebido e apresentado. Isso é um motivo de uma satisfação grande e um elogio exagerado, mas obrigado. Obrigada a você. Mas quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa paulistana, nasci pertinho daqui, nasci na Promata. Eu também. Bom, enfim, aí a vida seguiu. Eu sou hoje uma pessoa casada com a Maria Laura. Maravilhosa, mais uma referência do nosso mercado também. Tenho 3 filhos, 7 netos, um enteado. Então você vê que eu tenho perto de mim um grupo bastante grande de pessoas que me cercam. E, enfim, construí minha vida como todo mundo, estudando, fazendo colégio, fazendo isso, fazendo aquilo, para chegar até o Meio Mensagem. Vou parar aí no Meio Mensagem. Eu vou até o final dessa entrevista, eu vou tirar mais dele. Eu posso falar mais. Porque aqui a gente está fora do briefing. Então eu vou te falar um pouco mais, vai. E minha vida foi muito interessante, porque eu nasci aqui em São Paulo, mas que com 45 dias eu fui morar numa fazenda. Meu avô tinha uma fazenda aqui perto de Campinas e meu pai tomava conta lá e eu fui morar lá. Morei lá até os 10 anos. Quando eu tinha uns 10 anos, meu avô vendeu a fazenda. E eu fui, aliás, perto de onde vocês têm casa, em Sousas. Bom, e meu avô vendeu aquilo ali e meu pai foi contratado para trabalhar numa fazenda em Presidente Prudente. Presidente Prudente era um grupo americano que tinha um grupo de fazendas, quer dizer, para administrar um grupo de fazendas ali acoplado, meu pai tomava conta desse grupo todo. Mas era assim, só para vocês entenderem, tinha 60 mil cabeças de gado, criação de cavalo quarter horse, enfim, era um negócio bastante atraente e grande. E eu fui criado nesse mundo, desde os 45 dias, fiquei lá até os 18 anos. Então, o que eu estou dizendo assim, tinha uma vida de montar cavalo todo dia, de sair, trabalhar com os peões para mexer com gado, e tudo foi isso que eu levei durante essa boa parte da minha vida. Me formei no curso fundamental, aí precisava fazer faculdade, vim para São Paulo. E aí começou uma vida aqui em São Paulo. Aí tem uma outra história. Uma outra história, virou uma outra vida. Bom, alguma coisa da sua infância na fazenda faz parte do que você traz hoje para a tua vida? Nada. Olha, nem a saudade? Só a saudade. Nem a saudade, nem a nostalgia? Não, a saudade sim, tanto que às vezes eu falo para a Maria Laura que eu vou comprar uma fazenda em Mato Grosso e nós vamos morar lá. Ela quer me matar. Tá?
Mas, na verdade, é o seguinte... Mas essa vontade voltou um pouco nas pessoas. Desde a pandemia, todo mundo resolveu comprar uma casa no meio do mato. Mas eu já tinha. Você já tinha, é. Você está muito à frente. E a gente tem um Aras e... Maravilha. Então, criando cavalos, essas coisas. Mas, enfim. Mas aí, Então, eu vim para São Paulo para fazer o quê? Fazer veterinária. Eu devia ser um veterinário. Certo? Eu não sabia disso. Então, fui fazer a faculdade. E quando eu estava iniciando o primeiro ano de faculdade, meu pai, Então, assim, eu tinha uma vida, durante todo esse tempo, uma vida bastante privilegiada. Sim. Porque eu morava em fazenda, meu pai ganhava bem, as casas que eu morava na fazenda eram casas maravilhosas, enfim. E quando eu vim para São Paulo, meu pai me deu um carmanguia e eu morava num flat aqui com 18 anos. E ele não ajudou você a comprar o telefone para você não ter que ligar para os clientes pelo orelhão? Não, mas peraí, aí que vem a história. Porque bom! Aí meu pai resolve sair da fazenda que ele trabalhava e montar um negócio que era um leilão de gado, uma operação grande para burro, em que a ideia dele era fazer uns primeiros investimentos, depois achar um investidor para tocar o negócio. E no meio do caminho isso falseou, não aconteceu, e ele quebrou. Quando ele quebrou, o que ele fez? Ele veio para São Paulo e falou, olha, filho, quebrei, não dá mais para você ficar daqui o carro, daqui o flat, você não vai morar aqui nem lá. Bom, tudo de uma vida meio privilegiada para burro. Eu fui morar numa pensão, dessas que tem um banheiro no corredor, sabe? Sim. Várias pessoas para frequentar ali. E fui procurar um emprego. E achei um emprego de caixa de um restaurante na Praça Dom José Gaspar, que era um restaurante chamava Boi na Brasa, era uma churrascaria. Maravilhoso. Aí trabalhei de caixa durante um tempinho ali, uns 3, 4 meses, porque eu tinha que me sustentar. E com esse dinheiro Então, eu ia lá, eu tinha direito a um almoço e recebia um salário baixo. Mas você então, teve aquela essa história, sensação... eu ia lá, almoçava bem para burro, depois não precisava jantar, entendeu? Faz toda a refeição na mesma oportunidade, né? Aí, bom, mas encurtando um pouco a história... Às vezes, quando a gente vai para cliente, a gente pensa um pouco assim. Mas encurtando um pouco a história, passa um amigo meu lá no restaurante, vai lá e fala, o que você está fazendo aí no caixa? Eu falei, ele achou que meu pai era dono do lugar, por isso que eu estava no caixa. Eu falei, não, estou trabalhando aqui, mas está... Falei, faz o seguinte, eu trabalho numa revista aí e trabalho na área comercial, vendo espaço para a revista. Vamos trabalhar comigo. Eu falei, isso é uma coisa que eu não sei fazer, vender espaço ainda publicitário, mas pelo amor de Deus, eu não vou fazer. Não, vamos. Bom, eu, encurtando, fui, falei com o dono da editora e eu me desvendia para ele e ele me comprava. Porque eu falava para ele, olha, acho que eu não venho, porque eu não sei vender. E eu não posso perder meu emprego lá, senão eu não vou comer amanhã. 2 voando, né? Vai ser 2 voando. Aí ele me convenceu que eu sabia. E daí ele que vendeu para você. Ele te vendeu para você. Ele me vendeu. Maravilhoso. Aí eu fui, minha vida melhorou a partir daí, porque eu comecei a ganhar comissão. Falei, que coisa maravilhosa. Aí mudei já numa pensão que já tinha um quarto com um banheiro e tal, enfim. Já dei um upgrade aqui. Bom, então minha vida começou nesse mundo dessa forma. Então, de veterinário, eu acabei entrando no mundo da comunicação. Maravilhoso. Meio na barra. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalha com pessoas da sua família. E você eu assisto as suas entrevistas, você faz o Papo de CEO, e você sempre faz uma pergunta para o CEO, e eu vou fazer essa pergunta para você, que é, qual é o nível de envolvimento que você, como CEO, tem no marketing e junto ao CMO? Eu tenho um certo envolvimento. Não é no dia a dia, na operação, nem nada, mas primeiro, em algumas campanhas, algumas coisas, quando
essa campanha já está aprovada, aí eu dou uma olhada nela e às vezes sou meio crítico ou não, mas de um fato que já está bastante adiantado. O senhor tá interessado hoje na cadeira de marketing? O que você sente? Não, Qual a sua percepção? É a área que eu mais gosto da empresa, sabia? É você, mas você acha que hoje os CEOs estão interessados na área de marketing? Eu acho que eles têm um interesse grande na área de marketing, sim. Estão entrando. Tanto que quando você pergunta para eles do trabalho que está sendo feito na área de marketing, das campanhas que estão no ar, de como isso está acontecendo, eles se respondem aberto. Eu não estou nem falando em entrevista pessoal que o cara vem preparando. Eu estou falando no dia a dia que eu encontro com essas pessoas. E eles não só sabem isso, como eles comentam das agências. Essa agência, como é que... Às vezes é o comentário até te perguntando. Fala, me diz uma coisa, fala um pouco sobre essa agência para mim. Ou fala sobre aquela. Mas eles sabem o nome, sabem como é que elas estão se comportando. Então tem um foco. Eu diria que ele não está ali no dia a dia porque não dá para ficar, né? Não mas dá, óbvio. Agora, o seu CMO é o teu filho. Você já assistiu Succession? Já assistiu? Não, você está falando que meu filho comanda a empresa, né? Então. Também comanda a empresa junto com você. Mas a minha pergunta é, você já assistiu a série Succession? Se eu transfiro? Succession é uma indicação que ficou, então, para você. Assista essa série, é maravilhosa. Não, Succession, eu assisti uma parte dela grande. Gosta? Gostou? Gostei muito. Tem um desafio, Não, eu gostei muito, eu acho que tem muito a ver com o dia a dia, mas é das grandes corporações. Perfeito. Né? Perfeito. Que aí tem um volume de negócios envolvendo extremamente grande. Tem um negócio chamado Ego, que a empresa de mídia dá. Esse assunto assunto a gente gosta no Fora do Briefing, de falar do ego. Porque a empresa de mídia, ela te projeta de uma tal maneira no mercado que todo mundo, de alguma forma, quer estar bem com você. Perfeito. Né? Então, quando você é autoexecutivo de uma organização de mídia, eu tinha um grande amigo, que era Abril, que era o Tomás Souto Corrêa. Eu falava para o Tomás tinha uma relação com o Roberto Chivita de irmão. Perfeito. E era vice-presidente lá. E estava falando, Tomás, o Roberto daqui a pouco vai falar, agora chega, não vou mais, você toca a empresa, agora eu vou parar um pouco. Ele falava assim para mim, né, todo executivo, o empreendedor de mídia, ele morre dentro da mídia. Ele não quer largar o osso nunca. Por quê? Ele fala assim, o Roberto Chivita está lá, o presidente da República liga para ele 2 vezes por mês, os principais empresários do país querem almoçar com ele, enfim, ele é um cara... Esses empresários são muito mais importantes que ele, mas ele é muito mais badalado que todos eles. Que foi a nossa discussão sobre a cadeira e a pessoa, né? E aí ele falou, você acha que alguém vai abandonar essa cadeira? Não vai. Porque se ele abandonar, quem assumir, não importa se é acionista, né? Quem assumir a cadeira vai fazer esse papel dele. Então ele não quer largar esse osso. Ele falava, olha, o Roberto Marinho morreu dentro da empresa, o Adolfo Bloch, lá da Bloch Editora, morreu dentro da empresa, o seu Vitor Chivita morreu dentro da empresa e o Roberto vai morrer dentro da empresa. Então, esse cargo eu não vou ter nunca. Perfeito. E assim, então, a mídia dá um pouco desse sabor de você ser, de alguma forma, bem recebido pelas pessoas. Perfeito. Você acha que as pessoas, no nosso meio, acabam ficando um pouco reféns desse acolhimento social que a gente tem? Porque eu estava conversando sobre isso outro dia com um grande amigo que nos acompanha aqui, que é o Diego, e a gente estava conversando mais profundamente sobre isso, sobre como, às vezes, ao mudar de posição, né, você começa a buscar justamente esse status social e não necessariamente, né, qualidade de vida ou um bom salário. Isso é um pouco do reflexo de como a gente... E aí a gente está falando aqui como classe, né? A gente acaba ficando refém do nosso ego, porque temos um mercado que é autorreferente, que faz podcast para conversar entre nós, para nós, né? Não, mas eu acho que tem um pouco isso. Você acha que isso ainda é uma coisa presente?
Não é presente, ela é crescente. Crescente. Mas o ego, eu não sou contra o ego. Eu acho que o ego, não, todos temos. o ego faz parte das Perfeito. pessoas e quem tem ego, tem essas coisas, são pessoas que estão em busca do crescimento, do desenvolvimento, de estar mais atuante e mais presente no mercado. Perfeito. Se você não tiver essas coisas, você estaciona num espaço que você acha que está bom demais. Para mim já deu. E às vezes o dinheiro já deu, mas não a sua presença, o seu impacto e aquilo que você está realizando, entendeu? Perfeito. E você que tem o Meio Mensagem há quase 50 anos, a gente está com 48 anos de Meio 46. Mensagem? 46 anos de Meio Mensagem. Como é que faz para você ir se adaptando há tanto tempo a um mercado que está mudando tanto, e aí já entrando um pouco em negócio mais até do que a tua trajetória e vida pessoal? Como é que você sobrevive aos egos, às mudanças que acontecem? O que você acha que é o segredo? Primeiro, as mudanças é um negócio que você está permanentemente acompanhando e, na verdade, elas não são assim, agora está na hora da mudança, né? É um processo contínuo. Quase todo dia, quase toda hora, você está com uma coisa nova e empreendendo, investindo num negócio aqui, outro ali, para ir acompanhando a evolução do mercado. Eu costumo dizer que quando eu lancei o Meio Mensagem, portanto, há 46 anos, não existia fax. Não estou falando computador, não tinha fax. Coisa que você perguntar para a Helena, minha enteada, hoje, ela vai dizer, não sei do que você está falando. Exatamente. Então, era um outro mundo, era uma outra forma de trabalhar, uma outra forma de realizar as coisas. Eu dizia que de vez em quando você tem que ter sinal de fumaça para comunicar com alguma pessoa, porque não tinha essa velocidade que você tem hoje nas coisas. E é de toda forma, quando você pensar que você montava uma edição semanal, fazendo página a página, pestapada ali, coluna por coluna, foto por foto, vai para fotolito, enfim. Era um trabalho que hoje você aperta um botão aqui do seu computador, aquilo vai para a gráfica e dali já roda e dali está pronto, e, enfim. Só para entender, o mundo mudou de uma forma radical. Perfeito. Você acha que o Meio Mensagem não mudou, mas inovou? Como é que o Meio Mensagem vê inovação? O que teu negócio era quando você vislumbrou, quando você começou? E o que ele é hoje? Então, isso que eu digo, ele é... Vamos dizer assim, a missão dele é a mesma, nada mudou. A gente fala que o Meio Mensagem não é que a gente fala, tem na parede lá. A missão do Meio Mensagem é contribuir com o desenvolvimento, o aprimoramento da indústria da comunicação e do marketing. Então, perfeito. Esse papel, ele nasceu com esse papel. E esse papel é que ele tenta desenvolver nas diversas plataformas que ele atua e tem. Agora, essas mudanças, elas foram graduais. Tem hora que você quase nem percebe, porque você vem caminhando, e a coisa vai mudando para cá, mudando para lá, mudando. Quando você para e dá uma olhada, você fala, nossa, mas deu um salto de lá para cá significativo. Então, mas a gente está conseguindo, eu diria assim, aprimorar, ou pelo menos tentar aprimorar muito aquilo que a gente faz, permanentemente. A gente é extremamente crítico daquilo que a gente faz. Tem uma vantagem, as pessoas elogiam o que a gente faz e a gente acha que é uma desgraça, que a gente tem que melhorar muito, sim, que não está legal, total, que a gente tem um caminho para fazer melhor ainda e tal. E tentar manter aquilo que a gente faz e já fazia, tendo valor e sendo uma referência. Então, vamos dizer, a mídia impressa, que todo mundo critica, que acabar... Para nós é uma mídia extremamente importante. Uhum. O que ela fez foi mudar o papel dela, né? Então, no passado, você ficava aguardando o Meio Mensagem chegar na sua casa no domingo para saber o que aconteceu durante a semana. Perfeito. Essa conta mudou, aquilo aconteceu. Isso quem dava era o Meio Mensagem, impresso. Com o advento da mídia digital, esse papel o Meio Mensagem deixou de fazer. Então, tudo que é fato, que é coisa que aconteceu durante a semana, você vai ler no digital. Perfeito.
e a gente passou a dar matérias com uma profundidade maior, mais analíticas, mais profundas, sem estar preocupado em relatar o fato da semana. Uhum. O que melhorou muito, porque até você ficava esperando os principais fatos para dar, o que ia ser chamada de capa, o que não ia. Hoje, não tem fato que você vai ser impactado no fim de semana pelo meio mensagem. Já saiu, já está na internet, já está na rede social, já está em todo lugar. Então, tem um papel mais de aprofundamento mesmo então, do conteúdo, né? Então, o que ele foi fazendo, o que a gente foi fazendo é uma mudança no conteúdo e é uma maneira de sobreviver com a mídia impressa e ter um amparo todo da mídia digital. Agora, teve um momento em que o jornal foi diário. Conta essa história de quando... Teve um momento em que o Meio Mensagem foi um jornal diário. Foi assim, aqui no Brasil teve um congresso mundial, não me lembro o ano, mas bem lá atrás, um congresso mundial que era organizado pela American Marketing Association. Perfeito. Esse congresso era realizado nos Estados Unidos e, de vez em quando, em alguns países. E esse ano ele foi realizado aqui no Brasil, porque o Mauro Salles, que era uma pessoa bastante relevante no mercado, aí, tinha uma agência, ele foi nos Estados Unidos e conseguiu trazer esse evento para ser feito no Brasil. Então vieram um monte de pessoas do exterior para cá, de vários países, e aqui no Brasil também, um volume de inscrição bastante grande. Então a gente resolveu fazer uma meia mensagem que era bilíngue. Maravilhoso. Mas bilíngue e diário. E diário, maravilhoso. Porque, só um parênteses, eu estava vendo ainda agora, você vê, a inteligência artificial. O Jornal Valor fez cobertura do evento aí no Rio de Janeiro agora, em português, com tradução simultânea pela inteligência artificial para fora do país. Então a pessoa estava escrevendo aqui, já saía em inglês para o lado de lá. Perfeito. Entendeu? Então, mas a gente tinha que fazer duas línguas. No duro ali, né? Faz aqui, faz aqui. E a gente fez isso que foi um pouco de loucura, porque era a época ainda que não tinha computador. Então, você tinha que... Estou falando, tinha que montar a página, tinha que mandar para a gráfica, para fazer as tiras com as matérias que estavam escritas, voltar, destapar, fazer, enfim. Ir para a gráfica, rodar. No outro dia, cedo, quando abria o congresso, a gente estava distribuindo meia mensagem lá, e outro reparte ia direto para as agências e para os anunciantes. Bom, essa era a estratégia, vendemos patrocínio disso aí e fomos para frente. Só que eu precisava ter uma sala dentro onde era realizado o congresso, que era lá no AMB, para eu montar uma redação e a equipe de produção para fazer o jornal. Dentro do AMB, porque senão não dava tempo de eu sair de lá fazer. E o Geraldo Alonso estava presidindo esse congresso, era dono da Norte, enfim, era uma pessoa extremamente relevante, importante no mercado. Porque esse mercado, nessa época, tem umas 10 pessoas que mandavam nele ali e acabou. Tem saudade dessa época que 10 pessoas mandavam? Fala a verdade, assim. Então não era legal. Não era legal? Para mim não era muito legal. Você vai ver aí que aí o Geraldo Alonso falou assim, não, lá dentro do Congresso você não vai fazer redação nenhuma. Tem que fazer, se vira, faz quando você quiser, mas eu não posso botar você lá dentro, você não vai entrar. Mas ele era uma pessoa grossa, ele não era uma pessoa nem um pouco agradável. Eu pedi para ter um lugar lá no Caboré, você deixou. Então eu tenho certeza que não foi elegante. Eu vou ter lá fora do briefing no Caboré, a gente vai estar cobrindo, ainda bem tem rede social, né? E aí aí eu falei, tá bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um trailer na porta do evento. E vou botar minha redação trabalhando lá. Maravilhoso. E vou botar uma faixa em inglês, inclusive, dizendo assim, minha mensagem está trabalhando aqui, porque a porra desse presidente não me deixou entrar. Era melhor ter deixado entrar, entendeu? Tá vendo? Você aprendeu com isso, por isso você deixou fazer lá. Não, mas aí você vê a força da mídia, eu falei, e no editorial você vai ser malhado todo dia. Maravilhoso. Então vai ser isso. E vamos lá. Aí, de repente, ligam a seca dele e falam, olha,
o doutor Geraldo reconsiderou, né, enfim. E aí a gente foi fazer edição dentro do Congresso. Aí você conseguiu entrar, ficou com medo. E aí a gente fez diário, mas foi uma loucura. Foi a primeira vez que também a primeira e única que a gente fez diário. Não dá, né? Calma aí. Agora ele virou, mas semanal já... Semanal, nessa época, já era difícil, porque dava um trabalho muito grande. E para produzir tudo e fazer. Então hoje está aí o Jonas, está aí o Ale, a Gigi teve lá um bom tempo, já pegou uma fase mais fácil. Que é você trabalhar com a tecnologia toda que a gente tem hoje. O que você acha daí? Você falou de inteligência artificial. Vocês usam a inteligência artificial hoje no dia a dia de vocês? E qual que é a tua visão sobre o impacto de inteligência artificial no nosso mercado? Eu acho extremamente positiva. Positiva? Ela vai ajudar muita coisa, vai colaborar com muita coisa. Vai tirar nossos empregos? Tirar emprego eu acho que não, porque eu acho que a cabeça das pessoas continua sendo um privilégio que não tem como passar para a máquina. Concordo. Então, mas que ela vai ajudar no dia a dia. Acabei de falar de um trabalho que você tinha que escrever em inglês e português. Não, o Cris já pediu para criar uma de inteligência artificial, porque ele não está querendo mais que eu apresente podcast, entendeu? Ele falou, você tem que trabalhar, querida, aqui tem meta. Monta uma... Põe, ele vai pôr uma figura aí, ali. Cris. Então, ela vai sempre colaborar. Aliás, toda a tecnologia tem colaborado muito com o nosso mercado e com os outros setores também. Algumas funções vão ficar facilitadas, né? Você mencionou a ideia aí da tradução simultânea, enfim. Agora, o meio-mensagem, eu vi você falando sobre isso, que nas poucas entrevistas que você deu, aliás, né, muito honrada, porque eu sei que você dá poucas entrevistas, você falou que foi muito inspirado no Advertising Age. E aí eu queria entender um pouco qual que é a tua visão de diferença entre os mercados, né? O mercado lá fora e o mercado brasileiro de comunicação. Onde que você sente que tem uma diferença ao longo de todos os anos? Porque você, quando criou isso lá atrás, já tinha uma inspiração. Você acha que hoje o meio-mensagem chegou perto do que você imaginava lá atrás? Ou virou uma outra coisa? E os mercados também são tão diferentes que fizeram com que os veículos, né, se Não, diferenciassem? O meio-mensagem... ele é maior do que eu imaginava lá atrás. Porque lá atrás o mercado era pequeno, muito pequeno. E por mais que eu entendesse que esse mercado ia desenvolver, crescer, fazer e tal, tem muita coisa que eu jamais imaginava. Se pegar... quando a gente começou, meus grandes clientes sempre foram os clientes da área de mídia, as empresas de mídia. Quando a gente fala em empresas de mídia, hoje você tem um cabedal de empresas bastante importante e significativa. Naquela época você tinha jornal, revista, rádio e televisão. De revista você tinha 2 ou 3 empresas que tinham algum prestígio. Jornal, normalmente tinha um em cada capital que tinha prestígio, São Paulo tinha 2. Então, você não tinha um mercado para poder atuar extremamente soberano. A televisão eram as que estão aí hoje, Globo, Record e SBT. Nem tinha SBT. Que estavam aí, o resto era Gazeta, essas coisas todas. Então, a gente começou com um mercado muito pequeno, em que a gente tinha que trabalhar muito bem essas empresas para poder ter uma receita condizente com as necessidades que a gente tinha de fazer o dia a dia e de investir para o crescimento. Perfeito. Então, foi um trabalho bastante importante nessa época. E eu tive uma vantagem, só um parênteses, porque como é que eu comecei o meu mensagem? Eu trabalhava de contato da revista Propaganda. Eu vendia publicidade na revista Propaganda. Perfeito. E de vender publicidade, enfim, entrei numa editora que eu acabei virando publisher dessa divisão na editora, que tinha a revista Propaganda, anuário de propaganda, anuário de mídia. Então eu tinha 22, 23 anos, mas eu falava com os donos das empresas. Então Cara eu falava, grande.
Eu ia na, sei lá, eu ia na DPZ, eu falava com o Roberto Ailib. Eu não ia falar na mídia, porque eu ia vender para a DPZ, não era para o cliente da DPZ. Né? Eu ia na Editora Abril, eu falava com o Roberto Tivita. Perfeito. Eu ia na Globo, falava com o Walter Clark. A Globo era tão pequena que não tinha um segundo homem para eu falar. Maravilhoso. Falava com o Walter Clark, que ele que tem que mandar, enfim. Mas eu fiz um network fantástico. Perfeito. Eu conhecia todas essas pessoas, me relacionava bem com elas. E aí, quando eu montei o projeto todo do Meio Mensagem, dinheiro zero. Não tinha dinheiro nem de um lado do bolso, nem do outro. Mas eu falava, mas eu conheço as pessoas. Você acha que é por isso um pouco que o Meio Mensagem também acabou virando uma plataforma de relacionamento tão importante no nosso mercado? Assim, você... No Meio Mensagem? Não. Ele acabou virando, porque... Você sempre valorizou, né, o relacionamento. Você começou tão próximo assim e viu que isso era, né, uma coisa tão importante e hoje ter uma... E para a gente ser um veículo do trade, a gente tem que estar junto do mercado. Isso que eu entendo. Você tem que estar participando, entendendo o mercado, falando com as pessoas, trocando ideia, ver onde dói a alma naquele momento, como que você pode ajudar com a mídia para poder alavancar os negócios ou melhorar esses setores do mercado. E as dores mudaram, você acha? A gente tem que estar nesse mundo. As dores mudaram também, né? Dos clientes, das agências. Essas dores mudaram muito. Porque, também, por outro lado, você hoje tem uma dor cujas soluções são maiores, mas dá muito mais trabalho. Então, você hoje falar com o consumidor, você pegava um tempo, eu acabei de falar, quando nasci, tinha rádio, TV, jornal e revista. Quer fazer mídia? Tem essas 4. E não vai fugir disso. Tá muito mais complexo, né? Hoje, para você falar com o consumidor, pelo amor de Deus, você tem que fazer uma ginástica, é muito difícil. É incrível, você pede para a máquina fazer para você, né? Vai não só das mídias, mas os bancos de dados e relacionamento consumidor. Total. Esse instrumento chamado mobile, que você fala toda hora com as pessoas, enfim. Não, você sabe esse mundo virou um outro mundo. Total. E onde ele afeta? Ele afeta na relação das agências com os clientes e dos clientes para apresentar um trabalho que realmente traga um retorno significativo, porque ele tem que justificar aquilo dentro da casa. Perfeito. Então, é um trabalho muito... Eu digo, quando eu brincava que ser CMO do Passadão era fácil, porque dava alguma coisa errada, você falava, mas eu pus na Globo, caramba. E não deu retorno. A culpa é do produto. Ninguém ia discutir. O pessoal de operações aí que se vire. Eu fiz Agora o não é bem assim. Agora você tem que fazer uma série de mídias que são relevantes, importantes. Olha esse mundo do out of home, que até um tempo atrás era um pecado você fazer alguma coisa no mundo do out of home. Né? E hoje foi um segmento que virou a qualquer luxo. Não tem mídia que não está no out of home. Perfeito. E realmente é de uma qualidade, de um trabalho brilhante. Uma relevância enorme. Brilhante que esse grupo que hoje atua aí fez, porque é mérito deles. Sim. Que foram fazendo um trabalho altamente qualificado e ganhando esse espaço no mercado e que deve ser aplaudido, porque é muito bem feito. Muito bom. Ô Salles, eu fiz algumas perguntas aqui para você, até que foram baseadas nas suas perguntas que você faz. Então, parte dessa entrevista foi você que fez. Agora, eu vou fazer algumas perguntas para você que eu faço para os nossos convidados do podcast. Primeiro, eu queria saber quem é a sua grande referência. Pode ser no nosso mercado, pode ser na vida, mas quem são, né? Às vezes a gente não tem uma referência só. Não, no mercado, eu tenho uma grande referência no mercado, que foi o Roberto Tivita. Foi uma pessoa que me inspirou muito. Por quê? Porque eu achava ele um editor de uma competência. Ele conhecia a revista como pouca gente. E, além de ser essa pessoa privilegiada pelo conhecimento que tinha, pelo relacionamento que tinha, fora isso, era uma pessoa extremamente charmosa. É impossível. Ele chegava em algum lugar e todo mundo ficava admirando o cara. Então, era uma pessoa que você olhava e falava assim, cara, esse cara é brilhante. Eu sei como eu sou assim também. E comigo foi uma pessoa
extremamente gentil, porque quando eu fui fazer o Meio Mensagem, uma das pessoas... Eu montei um projeto, um business plan, que eu falava assim, eu precisava de 10 anunciantes para me garantir a edição durante um tempo, depois deixar comigo. Porque o dinheiro que eu tinha era isso aí, era o network só. Tem que ir atrás dos caras e botar 10. E eu fui no Roberto e contei para ele a história que eu ia fazer e tal. E eu falava que eu ia precisar uma página dele durante 6 meses para eu tocar o negócio. Ele falava, você vai fazer o que você está falando mesmo? Eu falei, eu vou. Então, não vou dar uma, vou dar 4. Então, eu dei o start com 4 páginas. Eu falei, agora já está melhorando aqui. E fui. Mas para encurtar, assim, é tão gentil que, e com o que ele conhecia da coisa, e quando eu o conheci, eu tinha 20 e poucos anos. Ele me chamava de Netinho. Para você ter uma ideia, Netinho foi a vida inteira. Aí, quando o Meio Mensagem já estava, enfim, existindo, desculpe, ele me chamava de vez em quando e falava, Netinho, vem almoçar comigo aqui e tal. Eu ia almoçar com ele na Abril lá. Abril tinha um restaurante lá em cima. Eu ia almoçar com ele lá. Ele aparecia com 5 exemplares do Meio Mensagem debaixo do braço. Tudo rabiscado de vermelho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu nem almoçava, eu ficava prestando atenção, assim, isso aqui não se faz mais, tá vendo? Isso aqui já era. Outra coisa, se você mudar isso daqui para cá, tá? Olha essa chamada dessa matéria, ninguém vai ler. Tá entendendo? Bom, ele me dava uma aula ali que eu ficava assim, boquiaberto. Ele fez isso não uma vez, fez algumas vezes. A primeira vez eu peguei os exemplares, fui para o escritório e falei, gente, senta aí que eu vou dar uma aula para vocês agora. Presta atenção aqui. Mas depois, para ficar um fato verdadeiro, eu falei, olha, essa aqui não fui eu não, foi o Roberto. É bom vocês prestarem atenção no que eu estou falando. Então, foi uma pessoa que me encantava e me deu sempre uma atenção muito especial, muito especial. Muito bom. Agora, Neto, qual foi o pior conselho que já te deram? Conselho profissional, conselho de carreira, que você fala, não passaria esse conselho para frente? Não, o pior conselho que eu já tive são as pessoas derrotistas. Então, perfeito. Cada coisa que você vai fazer, principalmente quando... Hoje não mais, porque já é outra marca, outro approach, outro negócio. Mas lá atrás, fala, bom, agora eu vou incrementar, vou fazer mais isso. Fala, não faz. Você vai investir um negócio que não vai dar retorno, isso não vai acontecer. Eu vou fazer um evento. Você está maluco? Vou fazer um evento? Caramba. Isso custa dinheiro para casa. Você tem esse dinheiro? Fala, não, mas eu vou vender. Então, isso eu ouvi uma boa parte da minha vida, não vai, não faça, não entre, não acredite. Não arrisque. E não arrisque. E eu tenho pessoas que já trabalharam comigo aqui que podem comprovar, porque eu sou uma pessoa assim, se eu inventar de fazer isso, ou você me disser alguma ideia, eu acreditar, nossa, eu falo assim, agora nós vamos. Total. Entendeu? Eu estava conversando isso com o time antes da gente continuar, antes de começar aqui, antes de chegar todo mundo, que eu falei, gente, por que eu invento umas coisas, depois eu fico desesperada? Porque eu estava desesperada para falar com você, porque eu falei, gente, como é que eu vou fazer? As coisas que a gente inventa, né? Mas não dá para ficar sempre na zona de conforto, a gente tem que se desafiar, né? Não tem jeito, tem que encarar, não pode ser derrotista. Não, de jeito nenhum. Como a Maria Laura, quando ela trabalhou lá na área de eventos, algumas vezes aparecia uma ideia assim, falava, pô, vamos fazer um evento tal, não sei o quê. Você segura as pontas desse lado aqui, monta em quanto tempo? Não, monta em tal tempo, tal. Mas nós vamos fazer? Eu falei, vamos, dá uma sondada quanto vai custar o evento, para saber como eu tenho que faturar. Não era assim? Então ela falava, você precisa botar tanto na casa, fazer isso comigo. E nessas horas eu ia para o mercado, entendeu? Eu ia vender, porque eu falava, eu vou lá, eu vou vender. Não é que eu passava para a equipe, porque a equipe não tinha mesmo, evidentemente, a mesma entrada, as mesmas vantagens que eu tinha de falar com algumas pessoas que eles não falavam. Mas aí eu ia e tocava e vendia. Se a gente tem um volume de eventos hoje que é bastante representativo, nós temos hoje, com marcas, que tem alguns eventos que são 2, mas são 10 eventos.
como são repetidos, são 12. Que foram, a maioria foi feita assim, né? Que teve um trabalho, um business, não, foi assim, vê quanto precisa faturar, vê o que vai vamos, acontecer, faz. Vamos embora. Maravilhoso. E assim, nós fomos um dia eu estou no México trabalhando lá, que a gente fazia um festival internacional de publicidade, e eu estava no México trabalhando esse festival, e o pessoal falava para mim, Salles, você tem que montar uma mensagem aqui. Nós não temos nada parecido. Esse pessoal da América Latina, eles me badalam para montar uma mensagem, porque o que eles falam é o seguinte, nós não temos tambor naquilo que a gente faz. A gente realiza coisas, faz coisas, e ninguém sabe. Eles brincavam assim, se a gente ganhar a agência do ano no Festival de Cannes, a gente faz um coquetel interno aqui na agência, todo mundo fica sabendo na agência, mas fora daqui, nem os nossos clientes sabem que a gente ganhou. A gente precisa de uma mídia aqui que faça isso. Me encheram. E o México é um mercado que tem um volume de negócio bastante atrativo. Aí eu estou lá, ligo para a Maria Laura e falo, vem aqui que nós vamos fazer um evento aqui. Aí ela foi lá, falei, vê aí como é que a gente faz um evento, nós vamos fazer o próximo aqui no México. Como assim? Eu falei, vamos fazer o próximo. E aí ela foi ver uns lados lá, eu fui visitar uns clientes lá. Mas eu fui burro, porque eu devia ter colocado um mexicano de parceiro, mas não coloquei ninguém. E o mexicano, ele não sabe falar não, ele quer ser extremamente agradável sempre. Então eu visitava, falava, olha, eu precisava do seu apoio lá, você participa como patrocínio. Sim, como nós, estamos juntos, é muito importante para nós outros. Tá vendo? Não tive um patrocínio. Oh, meu Deus! Entendeu? Então fizemos. Bom, aí a gente tinha que bancar o evento, e a gente fez o evento lá. E aí eu brinco com o nosso financeiro que eu estava aprendendo a perder dinheiro em dólar, que eu não tinha acostumado. Maravilhoso. Mas foi assim, meio atirado, que a gente foi fazendo as coisas, entendeu? Muito bom. Salles, a minha última pergunta para você, depois de quase 50 anos, é se você descobriu o que é mais importante, o meio ou a mensagem? Você conseguiu essa resposta? A resposta, eu não consegui, mas tem um fato interessante. O quê? Um mês e meio, acho, atrás, o neto do McLuhan, porque isso nasceu por causa do McLuhan. Perfeito. E o neto do McLuhan esteve aqui no Brasil, foi lá no Meio Mensagem. Ah, é? Ele falou, vim aqui porque eu sei que essa marca nasceu por causa do meu avô e tal, pá. E foi lá visitar a gente lá. Mas realmente foi baseado no McLuhan. Eu tenho uma história interessante que tudo que eu faço, eu planejo, monto, tenho um planejamento bonitinho e tal, e vou tocar para frente, nada tem nome. Aí eu vou tocar para como é que chama isso aqui? Sei lá, o povo ouvir. Foi assim com Meio Mensagem, porque eu entrei numa agência chamada Tempo de Publicidade. Eu vi você contar E aí isso. eu falei, tinha um cara lá chamado Ricardo Ramos, que era o criativo da agência, filho do Graciliano Ramos até. Aí eu falei, Ricardo, eu estou baseado no Advertising Age, vocês me roubaram o nome, eu devia botar Tempo de Publicidade aqui. E aí ele falou, não põe que é muito ruim, Tempo de Publicidade não é legal. Aí eu falei, tá bom, eu vou pensar. Entre sair de lá e chegar no escritório, daqui a pouco ele me ligou. Eu estava pensando aqui, nós estamos na época do McLuhan, né? Por que você não põe meio e mensagem? Foi dele a ideia. Aí eu falei, meio e mensagem? Tá bom, vou pensar. Aí fiquei. Dormiu bom, sobre aí o botei assunto. o meio e mensagem lá. Mas eu acho que Quem é mais importante? Tudo que a o gente meio faz- ou a mensagem? tudo que a gente faz está baseado na mensagem, entendeu? Na verdade é isso. É verdade. Nós somos uma empresa de conteúdo. É verdade. E, então, a área que é o coração da empresa, no fundo, está no conteúdo que é feito. Muito bom. É isso aí. Neto, obrigada. Foi um prazer estar com você hoje. Eu adorei a nossa entrevista. Obrigada. Ô, gente, Obrigada a todos. obrigado. Obrigado você.
Você pode me convidar outras vezes, que foi extremamente agradável. Você gostou? Você gostou mesmo? Gostei muito. Mas me dá um feedback, porque assim, eu gosto de crítica, para que eu tenho que melhorar. Não, eu estou falando a verdade. Pode me chamar, eu tenho mais história para te contar. Então conta, gente, ninguém tá interrompendo você. A minha diretora aqui falou que a gente tem muito tempo pela frente. Eu venho outra vez só para você alugar outra roupa, tá bom? Tá ótimo, então, maravilhoso, obrigada!